Brasil. Brasil está, nesse momento, na maior onda de casos. E, mais uma vez, obrigados a denunciar, nenhuma medida vem sendo tomada contra a pandemia. Nesse sábado, o país atingiu, né, o maior número da média móvel de casos de coronavírus desde o início da pandemia. Média móvel é a conta que eles fazem para normalizar um número homogêneo, dado que nos finais de semana os serviços de saúde estatísticos não registram os casos que acontecem. E há aí um acúmulo de casos nos primeiros dias da semana em função disso, criando aí uma distorção dos dados. Então, fazendo a média da média, né, a conta oficial diz que o país já ultrapassou os 7 milhões de infectados, né, e está atingindo aí nessa média diária 70 mil novos infectados todos os dias e 936 mortos, né, no pico que se verificou nessa média, quase 1.000 mortos por dia, né, passando em dados oficiais os 186.300 pessoas, 300 mortos, né, número que continua aumentando. Da maneira como a coisa evolui criticamente, falta pouco para a gente chegar aos 200 mil e matematicamente é possível ainda, né, dado que a pandemia não se deteve, né, diante da completa abertura, né, como é que se diz? Não se deteve diante da boa vontade, né, dos governadores e prefeitos científicos que recomendaram que agora é hora, né, o país não pode parar, agora é hora de reabrir, de retomar as atividades. Um artigo publicado no Diário Causa Operária dá para a gente aqui o cálculo, né, de que se essa porcentagem que está se verificando pelo IBGE, né, de que o governo testou, né, apenas 12% da população, né, sendo o segundo país em número de mortes, e o IBGE diz aí que 25,7 milhões de pessoas até outubro tinham feito o teste, das quais 5,7 milhões, 22%, testaram positivo. Então, apresentando os números no Diário Causa Operária, que você acessa em www.causaoperaria.org.br, se essa porcentagem se mantiver, né, em escala nacional, dos 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE, seriam então 46,6 milhões de infectados no primeiro semestre do ano, né? 6,7 vezes mais do que os dados oficiais mostraram, né? Ou seja, agora, né, quase 9 meses depois do início da pandemia, o cálculo oficial dá conta, né, se revela, por meio das estatísticas oficiais, que os números estavam, no mínimo, né, oficialmente subestimados em 6 vezes, né? Então, a taxa de mortalidade aí de 186 mil mortos e 7 milhões de infectados subiria, né, para 1 milhão, né, quase 1 milhão e 400 mil mortos, se a gente aplicasse a mesma proporção, o mesmo cálculo que foi apresentado pelo IBGE para oficializar, né, o número, o erro, vamos dizer assim, a margem de erro gritante de 6 vezes mais, né, dos números oficiais anteriores. O governo está admitindo, né, então, discretamente, que a situação é muito pior. É isso mesmo, João? A situação do coronavírus no Brasil é difícil de constatar. Uma coisa que matemáticos no mundo inteiro falaram logo no começo da pandemia é que essa falta de testes ela ia resultar num pânico muito grande na população. Porque se você só testa quem são os doentes graves, naturalmente você vai ter uma taxa de mortalidade muito alta. Porque você só está testando pessoas que já estão aí
que me perdoem os ouvintes, mas à beira da morte. Pessoal, no Brasil, no começo da pandemia, para você ser testado, você precisava estar internado em estado grave. Era a única forma de conseguir um teste. Isso melhorou em algumas regiões do país, principalmente as mais industrializadas, no Sudeste, nas capitais. Mas eu te garanto, por exemplo, que em Roraima, que acabou de atingir 100% de internados nas UTIs, não tem mais nenhuma única vaga no estado, você não vai ter essa mesma infraestrutura de testes que você tem no Rio de Janeiro. Simplesmente não vai acontecer. Outra coisa que é importante, existe um número muito grande de mortos nesse ano aqui por síndrome respiratória simplesmente desconhecida. Lembrando que enquanto Minas Gerais aí estava muito atrás em termos de pandemia, fizeram uma reportagem mostrando que as agências funerárias nunca tiveram tanto serviço. Então, nós efetivamente não temos como saber qual é o número de mortos dessa pandemia aqui. É naturalmente maior que 200 mil, porque 200 mil nós já chegamos com 186. Não dá para saber se só está morrendo 1.000 pessoas por dia. Efetivamente, hoje, por exemplo, que você falou foi um segundo maior dia da história do coronavírus, São Paulo e Goiás nem reportaram os dados. Cientifiquíssimo governador João Dória se esqueceu aí de apertar o botão e enviar a planilha para explicar quantas pessoas morreram essa semana. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o esforço eleitoral dele para 2022. Vamos descobrir. Faz 15 dias que São Paulo não entrega nenhum dado, diga-se de passagem. Então nós temos uma situação aqui muito grave em relação à pandemia. Uma coisa que me deixa um pouco preocupado é que o governo não tem nenhum plano para a quarentena durante o verão. Porque o plano que deveria existir seria organizar esse período de férias e teria que fazer com que os pequenos comerciantes recebessem algum tipo de auxílio para não ir à falência. Nós tivemos casos aí em que juízes, movidos por uma insanidade e um desrespeito pela vida humana completa, decretaram que todos os turistas deveriam deixar uma cidade praieira no interior de São Paulo em 3 dias. Ou seja, ele basicamente decretou um toque de recolher na cidade, o juiz. Houve até um protesto por parte dos turistas, dos cidadãos da cidade, de alguns comerciantes, e alguns explicando coisas bem razoáveis, falando, olha, isso aqui é uma cidade de praia, a gente só trabalha no verão. Se não tiver serviço, eu vou à falência. Vou ficar sem emprego, um monte de gente vai ser demitida, eu não tenho comida para dar para meus filhos. Isso são pequenos comerciantes, eles têm efetivamente esse problema. O governo colocou, desde o começo, uma situação que a pessoa tem que escolher entre pôr a comida na mesa ou arriscar a sua vida, o pequeno comerciante, o operário e diversos setores da sociedade, por conta da quarentena. Teria que dar uma solução para esse problema, teria que sair uma linha de crédito, algum tipo de auxílio para garantir que o pessoal pudesse ficar em casa. Só que nós estamos enfrentando aqui uma situação muito adversa. Não há quarentena, não há nenhum incentivo para isso. Nós temos uma época em que o pessoal se reúne, que é efetivamente as festas, e não há nenhum plano. Isso daí vai custar muitas vidas, e custa ainda mais porque o governo federal não tem plano de vacinação, mas eu queria citar aqui que São Paulo, que já está fazendo toda uma propaganda que chamou a Coronavac de a vacina do Brasil, também não tem plano de vacinação. Porque nenhuma pessoa que não é idosa está prevista para ser vacinada até março. São 3 meses. Nesse ritmo, nós estamos falando aí de se São Paulo morre 300, 400 pessoas por dia, nós estamos falando de 90 dias, é uma quantidade muito grande de gente que vai morrer. 10 mil pessoas, às vezes até mais. Porque eles não têm plano para vacinação. Vacinar apenas os idosos, e se tanto até março, é muito pouco. Não há plano. E o Bolsonaro, nem isso ele tem ainda. Ele tem a vacina da Pfizer, precisa de um freezer de menos de 70 graus para ser efetivamente distribuída. Um freezer que não existe nem no Albert Einstein aqui em São Paulo. Então a gente vai ver se um dia essa vacina vai ser distribuída, mas até agora não há nem segurança sobre as vacinas e não há nem plano para distribuir as vacinas, apesar de existir obrigatoriedade de vacinação. Que esse é um país assim que vê tudo de ponta cabeça.